Olá, pessoal. A gente vai iniciar aqui a apresentação de um grande lançamento aqui da Coopervet, que é o produto que chama OvoPet, que ele é um colágeno 100% natural, extraído da membrana do ovo, né, com todo um processo de tecnologia. E nós vamos abordar nessa aula as principais aplicações clínicas que nós podemos utilizar, tá? E trazer todo um cenário dentro da utilização desse incrível produto. Deixa eu começar aqui a apresentação. Meu nome é Luciano de Moraes, a gente sabe, eu sou médico veterinário, também nutricionista. E é um grande prazer aceitar esse convite aqui da Coopervet, tá? Pode contar sempre comigo, aos colegas veterinários, às farmácias magistrais aí em relação a esse incrível produto que eu vou apresentar agora. Bom, a composição da membrana da casca do ovo ela é muito interessante. Ela tem cerca de 22% de colágeno, ela tem uma ótima concentração de elastina, tem uma boa concentração do ácido hialurônico, que a gente sabe a importância dentro da estrutura da formação da cartilagem, que eu vou demonstrar já já para vocês, e cerca de 2% tem a composição do sulfato de condroitina, de compostos sulfurados, e 1% de enzimas, tá? E essas enzimas têm uma atividade anti-inflamatória e também antibacteriana, tá? Então ela tem uma atividade bactericida bem interessante. Então traz todas essas concentrações, faz desse produto uma condição única. Ele tem praticamente cerca de 90% dessa composição da membrana da casca do ovo composta por proteínas, tá? Entre eles o colágeno, elastina, o ácido hialurônico, o sulfato de condroitina, que na verdade corresponde a um carboidrato, tá? E essas enzimas que possuem ações bacterianas, tá? Então, nós temos amplas aplicações de utilização, tá? Ele não tem interferência quando você utiliza ele dessa forma em termos de alteração dos lipídios na dieta, de alterações de triglicerídeos, tá? Então pode ser utilizado tranquilamente para os pacientes com lipemia elevada. Aqui é um pouco da característica do ovo, tá? Então aqui é onde está a membrana, tá? da casca do ovo. É bem aquela partezinha branca, ela é extraída por um processo específico, onde ela é isolada, ela é purificada e é feito um pó para ser administrado na forma de suplemento nos pacientes. Tá? Então, essa é a característica, ela tem todo um processo, uma tecnologia de extração. Ela tem uma sinergia muito interessante de seus componentes, tá? Então a gente vai trazer já já os principais pontos de aplicação desse produto, tá? Então ele contém o ácido hialurônico. A gente sabe que o ácido hialurônico ele funciona como se fosse um galho, tá, gente? Então imagina que nesse galho, o que tem no galho? Você tem folhas, né? Então a estrutura do proteoglicano ela funciona como se tivesse um galho. Já já vou mostrar esse desenho. Esse galho ou ácido hialurônico. E colado nesse galho você tem as folhas, que são o sulfato de condroitina. Essa folhinha, que é o sulfato de condroitina, é carregado negativamente. Então, ele puxa a água, o líquido sinovial, e faz justamente o enchimento desse líquido sinovial nas estruturas de colágeno. Então, ele faz como se fossem bexiguinhas d'água que enchem e aí conferem a capacidade de amortecimento do impacto. Então, o ácido hialurônico ele tem um papel importantíssimo no que se refere a essa estruturação do proteoglicano. Além disso, ele contém uma ótima concentração de colágeno, que é riquíssimo em diversos aminoácidos, principalmente a cisteína e prolina, que tem essa característica importante, a cisteína como um precursor de uma enzima antioxidante que é a glutationa, a prolina, que é o principal elemento responsável pela produção endógena do colágeno. Tá? Então, quando você fala, estou dando, ela é rica em colágeno, esse colágeno ele não entra
e vai aparecer como um milagre, por exemplo, na articulação. Não, isso vai ser digerido em aminoácidos, e esse perfil aminosídico é que vai trazer essa característica para a formação e para a produção adequada das estruturas do colágeno que envolvem os proteoglicanos. Ele vai ter uma ótima concentração de elastina, que vai conferir essa elasticidade e resistência, principalmente em relação aos ligamentos. Tá? Então, ele tem também essa ação para melhora de ligamentos e tendões. Ele contém condroitina, glucosamina, que já tem vários artigos já comprovando a eficácia, a glucosamina, principalmente por ela ser uma molécula de mais fácil digestão, e tem uma ótima concentração de enzimas. Essas enzimas, elas têm uma capacidade antioxidante, anti-inflamatória e também uma ação bactericida bem interessante. Então, nós vamos mostrar já a ampla aplicação desse produto, que é o ovo PET, que é a membrana da casca do ovo, para inúmeras aplicações dentro da clínica de pequenos animais e também para equinos. Aqui a composição dessa membrana da casca do ovo, repara que ela tem um perfil aminosídico muito completo, ela contém praticamente, aliás, contém todos os aminoácidos essenciais e alguns não essenciais. Eu destaco aqui na composição principalmente a cisteína, que está numa concentração bem alta nessa membrana da casca do ovo, e a cisteína ela desempenha um papel fundamental na produção da glutationa, que é uma enzima antioxidante. Tá? Essa cisteína, ela também faz parte da estrutura para que a condroitina se ligue ao ácido hialurônico, vai uma estrutura de queratina. Então, a cisteína, a cistina são precursores de queratina, e a queratina tem uma importância muito grande para a estruturação da estrutura da cartilagem. Então, esses aminoácidos ricos em enxofre, eles têm ações anti-inflamatórias, eles estimulam a enzima glutationa, eles estimulam um fator que é o H2S, que tem ação anti-inflamatória também e antioxidante. Então, a cisteína ela tem essa ação antioxidante, anti-inflamatória incrível, ele está realmente o aminoácido com maior concentração na membrana da casca do ovo. Além disso, contém um ótimo teor de prolina, e a prolina ela é responsável direta pela produção do colágeno para a cicatrização de tecidos. Então, tudo que precisa de cicatrização, a prolina vai acelerar o processo de cicatrização e reparo. Tá? Então, a membrana da casca do ovo ela contém um perfil aminosídico muito interessante, com destaque principalmente para a cisteína, como mencionei, produção da glutationa, produção de grupamento H2S, isso vai conferir uma ação antioxidante e anti-inflamatória, além da prolina, que é o principal precursor do colágeno, tá? Principal precursor da cicatrização. Então, é um aminoácido extremamente relevante para a produção, síntese de colágeno e reparo de tecidos. Portanto, se você for avaliar essa membrana da casca do ovo, ela tem algumas características interessantes. Ela é rica em aminoácidos, ela tem, como eu falei, um perfil aminosídico muito interessante. Praticamente 90% dessa membrana é composta de proteínas e aminoácidos. Ela contém também uma ótima concentração de sais minerais, como cálcio, magnésio, zinco. Ela contém também vitaminas, principalmente a vitamina K2, uma concentração dessa membrana. Ela é fonte de glicosaminoglicanos de alta disponibilidade, com a condroitina e glucosamina de mais fácil biodisponibilidade de digestão, tá? Porque essas glicosaminoglicanos elas precisam ser digeridas para o corpo poder absorver esses disacarídeos e aí automaticamente servir como substrato para que o condrócito produza a estrutura do proteoglicano. Ela tem também uma incrível capacidade na modulação do sistema imunológico e, sim, uma ação anti-inflamatória bem significativa, reduzindo citocinas inflamatórias, reduzindo o fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Então, faz realmente uma ação bem interessante, anti-inflamatória, antioxidante, de reparo, e é um produto com um resultado clínico realmente incrível.
Além dessa fonte da própria vitamina K2, a vitamina K2, para quem não sabe, ela faz o direcionamento do cálcio no organismo. Ela funciona como se fosse uma bússola do cálcio. Então, ela coloca o cálcio no local correto, por exemplo, no osso, e tira o cálcio de tecidos moles. Então, ela faz como se fosse uma bússola. Ela faz o direcionamento do cálcio no organismo, ativando a osteocalcina e também a MGP, que chama-se Matrix Glycoprotein. Tá? São dois componentes, na verdade, dentro do metabolismo, que a vitamina K2 ativa, a osteocalcina direcionando esse cálcio para o osso e a Matrix Glycoprotein tirando o cálcio de tecidos moles. Tá? Então, por isso que eu falo que a vitamina K2 ela faz esse direcionamento do cálcio para os tecidos. Então, é realmente um produto com uma ação bem interessante. Eu vou trazer mais a relevância, né, da aplicação e aonde que ele pode atuar na prática clínica. Olha aqui a incrível redução de citocinas inflamatórias que esse produto faz. Isso com os artigos comprovando. Então, ele faz uma redução da interleucina 2, da interleucina 6, da interleucina 1, da interleucina 8, que são todas interleucinas inflamatórias. Uma incrível redução do TNF-alfa, do fator de necrose tumoral. Tá? Então, ele faz uma redução muito grande desse fator. Ele tem uma ação anti-inflamatória bem interessante. Lembrar que esse fator TNF-alfa é o principal marcador de resistência insulínica em cães. Então, esse produto ele pode ajudar também numa melhora da resistência insulínica em pacientes diabéticos ou com tendência diabética. Ele faz uma redução da proteína C reativa ultrassensível, então ele tem essa diminuição da proteína C reativa ultrassensível. Ele reduz o fator de transcrição de genes inflamatórios, que é o NF-κB. Então, tudo que estimula o NF-κB vai fazer transcrição de genes inflamatórios. Ele vai reduzir o TH17, que está envolvido em doença inflamatória intestinal, que está envolvido em artrose, em artrite, em algumas doenças autoimunes, o TH17. Então, a membrana da casca do ovo, segundo os estudos, reduz essa interferência do TH17 e, ao mesmo tempo, aumenta a TREG. O que o TREG faz? Ele acalma, ele equilibra a balança do sistema imunológico. Então, por essa ação que eu estou apresentando aqui, por reduzir interleucina 1, reduzir TH17 e aumentar a TREG, isso vai trazer a esse produto uma característica bem importante de reparo de mucosa intestinal. Tá? Eu sei que vocês estão esperando aqui eu falar desse produto praticamente para artrose, para artrite, mas ele traz esses outros benefícios para a saúde intestinal de uma maneira bem significativa, tá? Principalmente por modular essas citocinas inflamatórias. Então, quando você modula a inflamação, é óbvio que você vai trazer inúmeros resultados clínicos. Por quê? A inflamação, principalmente a inflamação crônica, ela está envolvida em praticamente todas as doenças crônico-degenerativas. Toda doença crônico-degenerativa começa com um processo inflamatório crônico. Tá? Então, a utilização de elementos que modulem essa resposta inflamatória, com certeza trará benefícios para inúmeras patologias. Eu não estou dizendo que você vai curar inúmeras doenças, não, mas vai trazer um resultado positivo por modular essa cascata inflamatória. Então, aqui é um mecanismo como é extraído, é toda uma tecnologia que é feita de extração para fazer essa membrana do ovo, dessa membrana da casca do ovo com alta biodisponibilidade e um mecanismo de ação, é uma característica, uma tecnologia inovadora. Benefícios que nós temos comprovadas com a utilização dessa membrana da casca do ovo. Uma ação poderosa analgésica, um efeito condroprotetor, ele regenera a cartilagem, ou seja, ele melhora a situação atual, tem uma ação anti-inflamatória. Tá? Isso traz inúmeros benefícios para diversas patologias clínicas, onde nós temos como base um processo inflamatório crônico. Principais aplicações dentro
da prática clínica em relação ao ovo PET. Nós podemos trabalhar com esse produto para doença inflamatória intestinal, para melhora da disbiose intestinal, olha que interessante, para melhorar a membrana do intestino. Então, ele melhora a membrana do intestino, promovendo aminoácidos importantes para o reparo. Ao mesmo tempo, ele reduz o processo de inflamação e também traz benefícios para a disbiose intestinal. E a outra aplicação do produto é para doenças articulares, para artrose e artrite, com inúmeros artigos comprovando a sua ação, e uma potente ação também bactericida. Tá? Então, são realmente ações bem significativas, isso, principalmente através das enzimas presentes nessa membrana, que confere uma ação bactericida potente. Aqui, por curiosidade, o ovo PET ele ajuda na captação do cálcio para a matriz óssea. Então, ele estimula o colágeno tipo 1 no osso, e esse colágeno é como se fosse o alicerce para o cálcio colar. Porque o osso ele não é só cálcio, ele tem colágeno, né? E esse colágeno tipo 1 é estimulado pelo ovo PET, isso no osso. Tá? Então, ele vai melhorar a lise óssea nos pacientes, e além de conter a própria vitamina K2, que realiza esse papel de direcionamento do cálcio para a matriz óssea. Então, ele melhora a qualidade do osso. Então, ele pode ser utilizado para favorecer, por exemplo, o reparo de uma calcificação cirúrgica, no caso de uma fratura, ele pode promover benefícios nessa condição clínica. Então, o ovo PET, ele vai ser um estimulante de colágeno endógeno, ele vai ter uma ação antioxidante interessante, um efeito anti-inflamatório absolutamente incrível, com redução de interleucina, redução do TNF-alfa, então faz várias ações importantes, tem mecanismos também de melhora da própria função mitocondrial. A gente sabe hoje a importância da mitocôndria em grande parte das patologias, então cuidar da mitocôndria, melhorar a condição mitocondrial, vai trazer resultados para inúmeras patologias. E por que ele melhora a condição mitocondrial? Justamente por sua ação antioxidante e essa ação anti-inflamatória. Ele tem uma significativa ação anti-inflamatória e antioxidante. Na base de uma disfunção da mitocôndria, nós temos principalmente o processo inflamatório oxidativo. Se esse produto modula muito bem a inflamação, é óbvio que ele vai trazer um resultado interessante, inclusive na produção e no adequado funcionamento mitocondrial. A célula, para estar estruturada, funcionando de uma maneira adequada, ela vai precisar de produção de energia. E quem produz energia em grande quantidade? As mitocôndrias. Então, se você modula a inflamação e o processo oxidativo, você vai trazer um benefício para esses pacientes. Ela faz uma ação interessante, o ovo PET, através da membrana da casca do ovo, de inibir a colagenase e elastase, que são metaloproteinases de matriz. São como se fossem elementos que destroem a estrutura do proteoglicano. Então, ela faz uma blindagem dessa cartilagem, reduzindo a atividade dessa colagenase, dessa esteromelisina 1, tá? Que fazem papel de um Pac-Mans, na verdade, comendo essa estrutura de colágeno. E, além disso, favorece a própria síntese do ácido hialurônico. Tá? Então, o ovo PET, na verdade, ele vai no condrócito, que é a célula-tronco da cartilagem, como a gente pode falar assim a grosso modo, e vai estimular a produção de colágeno tipo 2 e proteoglicanos nessa articulação. Então, ele faz o quê? Uma melhor ação estrutural dessa cartilagem. Além do benefício de dar a matéria-prima para isso, com os aminoácidos, a própria glucosamina, ele tem uma potente ação anti-inflamatória e antioxidante, que é fundamental para frear a evolução da artrose e osteoartrite. Tá? Agora, nós temos outras aplicações, por o fato de modular esse processo inflamatório oxidativo, com inúmeras outras aplicações em diversas patologias clínicas.
Tá? Então, essa ação de modulação da inflamação e da redução de muitas interleucinas inflamatórias confere a esse produto um retardo na evolução da artrose e osteoartrite em muitos pacientes. Tá? Então, nós vamos apresentar aqui diversos artigos mostrando a eficácia da utilização desse produto, que é uma novidade. Tá? Então, ele traz um resultado muito interessante para ser associado às formulações condroprotetoras. Aqui é um bônus da ação do Ovopet, principalmente na parte intestinal. Olha que incrível esse resultado. Ele vai diminuir a ação do LPS, que são cadáveres de bactérias, lipopolissacarídeo, são cadáveres de bactérias, ativando o Toll-like receptor da célula. O que significa isso? Muitas vezes, quando você tem uma alteração na permeabilidade do intestino, o intestino ele funciona como uma grande membrana seletiva. Ele não deixa captar, entrar bactérias. Por você tem uma desbiose intestinal, está lotado de cadáver de bactéria ruim. Esses cadáveres de bactérias translocam e eles vão no receptor da célula. E chegando no receptor da célula, eles induzem um processo inflamatório e oxidativo que muitas vezes pode ter uma ação sistêmica. Então, quando esse produto atua, ele reduz a ação desse LPS das bactérias no receptor da célula, que é o Toll-like receptor. Então, nesse ponto, ele já vai reduzir drasticamente o processo de inflamação por translocações de bactérias. Tá? Então, é um ponto positivo nas doenças inflamatórias intestinais, no processo de desbiose e nessas alterações de permeabilidade membrana. Com isso, ele também traz uma melhora da permeabilidade intestinal, melhorando as vilosidades e os tight junctions das células intestinais. Ele vai reduzir o TH17, que está envolvido na doença inflamatória intestinal. Quando nós temos uma inflamação no intestino, nós temos um aumento da resposta TH1 e TH17. Então, esse produto ele diminui a ação TH17 e estimula a TREG. TREG fala assim para o sistema imunológico, vai devagar, é um freio, né? Então, ele tende a equilibrar quando você tem um estímulo de TREG. Isso tem uma relevância muito grande nos pacientes com doença inflamatória intestinal. Por essas ações, pelo perfil de aminoácidos, ele vai acelerar a cicatrização do intestino, vai diminuir citocinas inflamatórias e automaticamente vai ajudar no equilíbrio da própria microbiota intestinal. E lembrar que ele tem enzimas que têm ações bactericidas contra as bactérias patogênicas de uma forma seletiva. Isso é bem interessante, tá? Da ação desse produto para melhorar a qualidade do intestino. Então, hoje nós temos uma verdadeira epidemia nos consultórios de animais com problemas intestinais, com processos inflamatórios, com desbiose, e então é um outro produto para ser associado a essas formulações magistrais para cuidar melhor do intestino dos nossos pacientes. Então, aqui é um pouco do que acontece. Você repara aqui uma alteração da microbiota intestinal, alterando as vilosidades, estourou aqui os tight junctions, e aí você tem translocações dessas bactérias que são esse LPS. Esse LPS, quando transloca, ele ativa o receptor das células e faz o seguinte, um aumento do processo inflamatório. E aqui está o mecanismo de ação do Ovopet. O que ele faz? Ele melhora os sintomas da desbiose, ele diminui a ativação dessas citocinas inflamatórias, ele melhora a seletividade de membrana e alivia o processo inflamatório. Como? Porque ele vai diminuir principalmente esses LPS, essa ação desse LPS no receptor da célula. Automaticamente, ele vai diminuir a resposta TH17 e vai aumentar a TREG, fazendo uma maior tolerância no sistema imune. Isso vai trazer também o benefício para uma endotoxemia hepática. Tá? Então, aquele fígado toxêmico, que pode ocorrer uma elevação das enzimas hepáticas por toxemia,
por cadáveres dessas bactérias que translocaram, esse produto também pode ter uma ação hepatoprotetora nesse sentido, por limitar a ação dessas citocinas e desse LPS no fígado. Lembrando que tudo que está no intestino, ele cai no sistema porta, e esse sistema porta, ele cai como se fosse despejando um esgoto no fígado, aí o fígado vai ter que dar conta do recado. Se caiu muito cadáver de bactéria, muito LPS, ele vai ativar o Toll-like receptor das células de Kupffer, gerando um processo inflamatório no fígado. Então, automaticamente, como esse produto limita esses LPS, reduz as citocinas inflamatórias, ele vai trazer também um bônus para os pacientes com alterações hepáticas. Então, um produto bem interessante para desbiose, para redução do processo inflamatório intestinal e também para uma redução da sobrecarga hepática nos pacientes. Então, aqui o que acontece, você repara aqui as junções estreitas aqui bonitinha, aqui você tem tudo sendo absorvido de uma forma adequada. Agora, quando você tem um processo inflamatório, toxinas, bactérias, uma hipersensibilidade alimentar, uma desbiose intestinal, você altera essa permeabilidade de membrana, translocando coisas que não deveriam. Tá? E entre elas, por exemplo, o LPS, que aí são esses lipopolissacarídeos, são esses cadáveres de bactéria, que podem ativar os receptores da célula, gerando mais processo inflamatório. E aí, quanto mais inflamação você tem, maior vai ser a alteração dessa membrana, porque as citocinas vão levar a maior ruptura desses tag junctions, dessa perda de permeabilidade intestinal, vai translocar mais bactéria, mais LPS, mais inflamação, então você tem que frear esse processo. Então o Overpet ele ajuda nesse contexto de limitar a ação do LPS no receptor da bactéria e automaticamente trazer um benefício incrível, tá, para a redução do processo inflamatório, uma resposta na redução do TH17 e aumento do TREG, ou seja, ele faz uma imunomodulação no intestino dos pacientes. E essa imunomodulação intestinal, ela tem um reflexo sistêmico, tanto para o cérebro quanto para a pele, tá, do paciente. Então, você vai ter inúmeras ações que esse produto pode atuar, também complementando diversos tratamentos clínicos. Aqui, só para vocês observarem, alguns artigos mostrando a ação da membrana da casca do ovo, reduzindo o processo de inflamação intestinal e melhorando o que nós chamamos de seletividade de membrana e trazendo também benefícios para desbiose intestinal. Então, ela é um modulador, principalmente no intestino inflamado, no processo de inflamação do intestino. Esse produto ele tem como uma ação interessante essa imunomodulação, atenuando principalmente essa translocação desses cadáveres de bactérias que vão gerar um aumento no processo inflamatório. Então, essa é a principal ação, uma limitação da inflamação via LPS, cuidando do intestino. A gente sabe que cuidar do intestino traz benefícios para inúmeras patologias. Então, um produto que melhora a vilosidade, que melhora a seletividade de membrana e modula o processo inflamatório intestinal, vai trazer resultados para inúmeras condições, como hepatopatias, para a própria pele do paciente, tá? E não é de se estranhar também com outros mecanismos, mas o próprio fato de cuidar do intestino também vai trazer um benefício para a artrose e osteoartrite. Lembrando que ele age de uma maneira bem específica nessa condição também. Aqui só para mostrar, aqui você tem outro trabalho mostrando que a membrana da casca do ovo reduziu o processo inflamatório. Tá? Então, principalmente reduzindo, modulando processos inflamatórios intestinais, como doença ulcerativa, doença de Crohn em seres humanos. Então, trouxe um resultado bem interessante, principalmente nessa questão de modulação dessas citocinas inflamatórias. Aqui um outro artigo também mostrando que a membrana da casca do ovo, no caso o Ovopet, que é essa membrana purificada, reduzindo processos de citocinas inflamatórias, ou seja, tem uma aplicação clínica bem grande. Aqui um outro artigo mostrando que a membrana da casca do ovo tem uma ação anti-inflamatória,
reduz essa translocação desses LPS e diminui a estimulação do fator de transcrição de genes inflamatórios, que é o NF-κB. Moral da história: reduz o processo inflamatório. Ela vai estimular citocinas com características anti-inflamatórias e vai limitar o processo de inflamação. Tá? É óbvio que essa condição ela vai refletir de uma maneira sistêmica. Tá? Então, ela vai atuar com uma incrível composição sinérgica. Além dessa composição sinérgica, ela traz esse benefício único de modulação do processo inflamatório pelo intestino, tá? Reduzindo essa translocação desses cadáveres de bactérias que tem uma implicação em inúmeras patologias, como na própria doença renal. Tá? Esses LPS, nós nunca podemos subestimar numa evolução, por exemplo, de um paciente com doença renal crônica, porque essas bactérias translocam e geram citocinas inflamatórias. Por isso que eu sempre falo nas minhas aulas que cuidar do intestino é a base para o sucesso em grande parte das patologias. Tá? Então, um produto que melhora o processo da inflamação intestinal, melhorando a membrana seletividade em membrana e reduzindo essa inflamação no intestino, vai trazer resultados em inúmeras condições clínicas. E a principal ação, além, obviamente, do que eu mencionei aqui, das ações em relação ao intestino, são as suas fantásticas ações na articulação. Por que ele vai ser tão fantástico em relação à prevenção de osteoartrose, de osteoartrite e na melhora clínica desses pacientes? Em primeiro lugar, porque ele limita a ação do LPS de bactérias. Tá? Essas bactérias, esses cadáveres, quando translocam e ativam os receptores da célula, geram processos inflamatórios sistêmicos. Tá? Então, essa limitação do LPS por esse produto traz um benefício extra nas articulações. Ele vai reduzir o TH17, também reduz o TH1, então vai ter uma ação anti-inflamatória e vai aumentar o TREG. Isso vai trazer benefícios para a osteoartrose e a osteoartrite. Ele vai reduzir citocinas inflamatórias que estão implicadas diretamente na patologia e na evolução da osteoartrite, como a interleucina 1, como a interleucina 6, e o TNF-alfa, o fator de necrose tumoral. Ele vai reduzir o fator NF-κB, que transcreve genes inflamatórios. Além disso, contém todo o substrato para melhora e produção dos proteoglicanos. Estimula a produção do colágeno, sendo rico em prolina. Diminui a ativação das metaloproteinases de matriz, que são aqueles Pac-Mans que comem a estrutura de colágeno. Moral da história: ele aumenta os fatores, reduz os fatores catabólicos da articulação e aumenta os fatores anabólicos. Ou seja, a cartilagem vai para o caminho do anabolismo, que é o que a gente quer. Porque o que é uma artrose e uma osteoartrite? Nós temos mais fatores catabólicos do que anabólicos. E aí vai perdendo cartilagem, até que não tem mais como ocorrer esse reparo. Então, é um produto que limita, que reduz esse processo da inflamação e ele estimula fatores anabólicos articulares. E, além disso, também tem, segundo os artigos, uma ação incrível antioxidante, fazendo uma proteção dos condrócitos. Tá? Então, realmente traz um benefício absurdo na osteoartrose e osteoartrite. Aqui eu quero convidar vocês só para mostrar como que ocorre a evolução da osteoartrose e osteoartrite. Então, você tem a implicação de espécies tóxicas do oxigênio, de radicais livres, dessas colagenases aqui que estão atuando aqui como as metaloproteínas de matriz, espécies tóxicas do oxigênio, processos inflamatórios que vão gerar o que é um balanço negativo nessa articulação, um aumento de fatores catabólicos que vão literalmente comendo a estrutura desses proteoglicanos. Então, o que o produto faz? Ele limita a ação dessas citocinas inflamatórias, principalmente o TNF-alfa, a interleucina 1. Ele reduzindo o TNF-alfa e interleucina 1,
ele faz com que o condrócito gere um caminho para o anabolismo. Tá? O condrócito, a gente vai reverificar já já, ele é uma célula um pouco temperamental. Ele pode ir para o lado do bem ou para o lado do mal. Quando que ele vai para o lado do mal? Por exemplo, quando você tem translocação de LPS, desses cadáveres, citocinas inflamatórias, esse condrócito, ao invés de produzir, por exemplo, o proteoglicano, que é a estrutura e a matriz da cartilagem, ele libera metaloproteinase de matriz. Olha o condrócito aqui sendo contaminado pelas citocinas inflamatórias, pelo LPS de bactérias. Aí ele vem aqui e o condrócito, ao invés de produzir o proteoglicano aqui bonitinho, ele faz a liberação dessas metaloproteinases de matriz, de fatores inflamatórios oxidativos, que vão levar a uma maior degradação dessa cartilagem. Tá? Então, a cartilagem começa a trabalhar catabolicamente. Tá? O condrócito, ao invés de produzir o proteoglicano, ele libera PECmens, olha só, que comem a estrutura de colágeno e proteoglicano dessas articulações. Então, é importantíssimo limitar essas citocinas inflamatórias. Nada melhor do que um produto que diminui muito esse fator de necrose tumoral, como eu vou mostrar para vocês. Então, aqui um pouco da estrutura da cartilagem, só para vocês conhecerem. Aqui nós temos essas célulazinhas azuis aqui, que são os condrócitos. Então, o condrócito é a matriz, é ele que faz a produção aqui do proteoglicano. Então, aqui para mostrar o que é o proteoglicano, você tem estrutura aqui de colágeno, que são esses bolsões. Dentro desse colágeno, eu coloco um galho. Esse galho é o ácido hialurônico, e no galho você tem folhas. Essas folhinhas são sulfato de condroitina. E ela, para ligar esse sulfato de condroitina ao ácido hialurônico, você precisa de enxofre. Olha só a importância da cisteína. O produto ele tem uma alta concentração de aminoácidos sulfurados. Tá? Então, eles garantem uma maior adesão e produção dessa condroitina aqui no ácido hialurônico. Essa condroitina é carregada negativamente, então ela puxa o líquido sinovial e enche esses bolsões aqui de colágeno com o líquido sinovial. Então, quando você pisa, quando você faz o movimento de pisar, de andar, você amortece, você faz esse impacto. Na presença desse impacto, o que acontece? Você tem um extravasamento do líquido sinovial para fora. E aí, quando você poupa, quando você tira o peso, esse líquido sinovial retorna, trazendo os nutrientes para que o condrócito faça a produção do proteoglicano. É assim que funciona, porque a cartilagem ela é avascular. Então, ela depende desse mecanismo do impacto, do líquido sinovial sair dos bolsões de colágeno e trazer os nutrientes para o condrócito para fazer essa estruturação do proteoglicano. Então, para ficar fácil, contando uma metáfora aqui para vocês entenderem, é como se eu tivesse uma esponja da vovó no banho. Aquela esponja cheia de água. Quando você pisa na esponja, o que acontece com a água? A água sai. E aí, quando você alivia o peso, a água volta para dentro da esponja. É assim que funciona a cartilagem. Tá? Então, quando você tem o impacto, o líquido sinovial sai e aí ele vai trazer os nutrientes, principalmente para o condrócito, fazer a estruturação do proteoglicano. É assim que funciona. Esses bolsões aqui são carregados negativamente, então quanto mais condroitina você tem ligada ao ácido hialurônico, melhor vai ser a capacidade de puxar o líquido sinovial, de encher essas estruturas de colágeno com o líquido sinovial, garantindo um amortecimento e um impacto adequado na articulação. E aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Aqui você tem o condrócito, bacana, ele bonitinho, aqui a célula considerada tronco da cartilagem. Então, quando você tem o condrócito, ele pode ir para o lado do bem ou ele pode ir para o lado do mal. O condrócito, quando ele está trabalhando anabolicamente, ele está produzindo colágeno tipo 2, o ácido hialurônico e a condroitina para se fixar aqui ao ácido hialurônico, e ela é carregada negativamente, ela enche esses bolsões de colágeno com líquido sinovial, garantindo o amortecimento, tá? E automaticamente limitando o atrito.
Tá? Então, ele faz esse papel. Então, essas estruturações e essa estrutura muito bem feita, esse arranjo do proteoglicano, é fundamental para uma cartilagem saudável, para retardar, por exemplo, o avanço de uma artrose, de uma osteoartrite. Agora, quando você tem, preste atenção, olha que interessante, um processo inflamatório sistêmico instalado, que pode ocasionar, pode provir, por exemplo, de um intestino, de uma disbiose intestinal, que translocou bactéria, de citocinas inflamatórias, por exemplo, a obesidade, que libera TNF-alfa, interleucina 1, esse processo inflamatório, um tártaro no paciente translocando bactérias, obesidade, desbiose intestinal, alteração, por exemplo, da quantidade de ácido araquidônico, de ômega 3 na membrana, podendo gerar um processo e um perfil lipídico mais inflamatório. Então, todas essas condições que aumentam a inflamação sistêmica, essas inflamações, as citocinas inflamatórias, especialmente o TNF-alfa e a interleucina 1, elas vão no condrócito e falam assim, condrócito, vem para o lado sombrio da força. Aí o condrócito fala assim, beleza. Aí ele começa a liberar quem? As metalloproteinases de matriz. Colagenase, estromelisina 1, tá? Que são, na verdade, esses MMPs, metalloproteinases de matriz, que são esses Pac-Mans, que aqui vocês têm muito bem, de uma maneira bem didática nesse slide, esses Pac-Mans comendo a estrutura de colágeno, aí desestruturando os proteoglicanos, e aí essa cartilagem entra no caminho do catabolismo. Então, o que caracteriza uma artrose, uma osteoartrite? Um aumento de fatores catabólicos e uma redução dos fatores anabólicos. O Ovopet, o que ele faz? Ele limita o TNF-alfa, ele limita a interleucina 1, ele limita a LPS, TH17, estimula a TREG, então ele faz uma imunomodulação, reduzindo a ativação dessas citocinas inflamatórias. Portanto, é como se ele blindasse o condrócito para trabalhar para o lado do bem, não para o lado sombrio da força. E com isso, você consegue um resultado a longo prazo incrível no retardo e na evolução de diversas patologias osteoarticulares por esse mecanismo. Então, no envolvimento aqui da destruição das cartilagens e no próprio desenvolvimento da lise óssea, olha que incrível, a gente vai mostrar aqui em detalhes, você tem, por exemplo, o TH17. A gente sabe que o Ovopet vem e limita a ação desse TH17, ele limita a interleucina 6, ele limita a interleucina 17, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral. Então, ele vem, gente, e bloqueia essas citocinas inflamatórias. Automaticamente bloqueando essas citocinas inflamatórias, o condrócito começa a trabalhar para o lado do bem. Tá? Então, ele vai ter um maior valor anabólico nessa articulação. E lembrar que esse processo inflamatório, ele também estimula o osteoclasto que faz lise óssea. Então, ele começa a ter uma reabsorção óssea, podendo ocasionar alterações na estrutura óssea do paciente. O próprio Ovopet, ele estimula o colágeno tipo 1 no osso. Então, ele vai captar mais cálcio, promovendo uma redução da lise óssea. Não só por limitar as citocinas inflamatórias, diminuindo a atividade do osteoclasto, mas também por estimular o colágeno tipo 1, garantindo uma chegada e uma estruturação maior desse cálcio no osso. Então, ele atua tanto na cartilagem quanto na própria estrutura óssea. Então, um produto bem diferenciado, tá? E a principal ação dele é limitar essas citocinas inflamatórias. E o mais bonito, né? Ele fornece também os substratos, glicosaminoglicanos, colágeno, aminoácidos, justamente para que esse proteoglicano fabrique a estrutura dos proteoglicanos. Então, ele diminui a inflamação. Então, ele fala assim para o condrócito, olha, vamos para o lado do bem da força,
E, ao mesmo tempo, se você vier para o lado do bem, eu vou dar ainda a matéria-prima para você fazer o proteoglicano direitinho. Fechado o nosso contrato? Fechado. E é assim que ele trabalha. Tá? Então, é um produto bem interessante, tá? Por essas ações incríveis na modulação dos processos inflamatórios oxidativos, ele traz um resultado único nessas condições. Então, eu vou trazer alguns artigos feitos pelo próprio do produto OvoPet em si. Então, ele demonstrou aqui ser mais eficaz na redução das doenças osteoarticulares que os condroprotetores tradicionais, como, por exemplo, a própria condroitina e glucosamina. Ele se mostrou mais efetivo nessa ação. Então, aqui você tem, por exemplo, os resultados desse produto com uma ação similar aos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, ele é bem parecido com o anti-inflamatório esteroidal, só que sem efeitos colaterais. E o mais bonito, o anti-inflamatório, normalmente, ele não limita a ação das metalloproteinases de matriz. Tá? Então, isso é importante. O anti-inflamatório ele vai ser mais efetivo nesse estudo, pouca coisa, hein, em relação ao controle melhor da dor. Só que o anti-inflamatório ele não diminui as metalloproteinases de matriz. O OvoPet, além de ele reduzir dor, ele limita as metalloproteinases de matriz, ou seja, retarda a evolução da doença. É um resultado bem significativo. Vamos seguir aqui. Esse outro artigo aqui com o OvoPet, na dose aqui de 5 miligramas por quilo, feito em roedores com 16 animais, com N 16 animais, melhorou o quê? Melhora de 20% nas condições gerais da cartilagem. Então, houve o quê? Um incremento, um anabolismo na melhora na produção da condição geral da cartilagem dos pacientes. Agora, trazendo aqui, extrapolando o estudo para cães, com a dose de 15 miligramas por quilo dia, tá? Foram realizados nesse estudo 100 pacientes, sendo 78 cães e 22 gatos, e onde 67% dos pacientes melhoraram com a utilização do produto. 22% não relataram melhora clínica e 11% pararam, ou seja, não vieram no retorno para avaliação do produto. Então, foram descartados 10%, 11% que não entraram nessa estatística. Então, você tem 67% de uma melhora. Se você somar aqui 67 com 22, vai dar 89, tá? Então, de 89 pacientes, 67 melhoraram clinicamente, tanto cães quanto gatos. Aqui, voltando aqui para um outro artigo também feito aqui agora em 9 animais, a idade média desses pacientes era em torno de 8 anos, com a dose de 4 miligramas ao dia e dose de 8 miligramas ao dia. Então, repara que a dose de 8 miligramas ao dia, ela foi um pouco mais efetiva do que a dose de 4. 4 já se mostrou interessante. Na dose de 4 miligramas por quilo, você teve uma redução de 21% na dor e uma melhora de 20% na atividade motora. Já com 8 miligramas por quilo, teve uma redução da dor em torno de 26% e uma melhora na atividade motora em torno de 26%. O que foram avaliados aqui na atividade motora? Habilidade para andar, capacidade de correr e capacidade melhor de subir escadas, tá? Que foram relatadas em relação aos tutores. Aqui um outro trabalho agora com 15 miligramas por quilo nessa dose, tratando 60 animais, teve uma redução de 21% na dor, uma melhora na capacidade e na elasticidade do membro, ou seja, uma habilidade melhor de andar, de correr, de subir escadas, e um comportamento positivo no humor, vontade de brincar e agilidade em torno de 19%. Isso é bem significativo em se tratando em praticamente 40 dias de utilização de produto. Aqui um outro artigo com 15 miligramas por quilo dia, 60 animais, tá? Melhorou a atrofia muscular, então teve um resultado na redução da sarcopenia nos pacientes,
teve um resultado na melhora da mobilidade, no alcance dessa mobilidade, foram resultados de melhora desse processo. Teve também uma melhora na fraqueza, na redução da fraqueza, uma melhora em subir escadas, melhora na resistência para correr, para andar, ou seja, vários parâmetros foram analisados de melhora. E também uma condição sinérgica na mobilidade articular, uma redução e uma manobra na dor do quadril, manual na dor de quadril, uma redução na dor durante a palpação e durante o movimento, principalmente nessa mobilidade articular. Então, houve uma melhora na mobilidade das articulações e um auxílio no desenvolvimento muscular, na redução do músculo, da perda de músculo. A gente sabe que os pacientes com artrose e osteoartrite, eles desenvolvem muitas vezes uma sarcopenia. Tá? Então, ele também trouxe esses resultados na melhora na condição muscular. Aqui é um artigo que eu achei bem interessante, tá? Esses 60 animais foram evidenciados uma redução, olha só, de 37% do fator do TNF-alfa, que é aquele principal fator responsável, falando para o condrócito e para o lado sombrio da força. Ele limita em 37% o TNF-alfa. Reduz o óxido nítrico, que na articulação ele vai trazer um resultado negativo. Ele vai estimular a degradação da cartilagem. Tá? Então, é diferente, por exemplo, de um óxido nítrico produzido no endotélio. De uma maneira específica, ele reduz esse óxido nítrico na articulação. Tá? Então, ele reduz a presença de marcadores inflamatórios, bem interessantes, como principalmente o TNF-alfa. Então, trouxe um resultado interessante nesses pacientes. Aqui, de novo, com essa dose de 15 miligramas por quilo, uma redução da dor, uma melhora na função dessa capacidade de andar, de correr, de subir escadas, e um comportamento positivo em torno de 14%. Redução da dor, aumento da vitalidade e agilidade em cães com osteoartrite. Esse estudo aqui foi feito em animais, todos eles com osteoartrite, apenas com a utilização do produto. Mais nada, tá? Somente o produto trouxe esses resultados. Aqui, um outro artigo também com 15 miligramas por quilo, melhora da parte muscular, então melhora das articulações, auxílio no desenvolvimento muscular, também trazendo esses resultados. Aqui, uma redução bem significativa do processo da inflamação, e uma melhora na displasia coxofemoral dos pacientes. Então, aqui um trabalho do antes e do depois, melhorando realmente essa condição da displasia e do processo de inflamação nos pacientes. Ou seja, ele melhora principalmente essa condição anabólica da articulação e protege ainda esse osso de uma lise óssea. Então, ele tem essa dupla ação, tanto no osso quanto na articulação dos pacientes. Aqui eu trouxe outros artigos, mostrando aqui uma revisão das utilizações dessa membrana da casca do ovo para processos alérgicos, autoimunes. Então, traz vários benefícios, além, obviamente, da utilização articular. Aqui um outro artigo mostrando a ação antioxidante, anti-inflamatória dessa membrana. Aqui um outro artigo também trazendo resultados significativos para melhora dessas condições do processo inflamatório, doenças autoimunes. Tá? Na verdade, é o mesmo artigo que eu citei aqui, que eu peço desculpa que veio duas vezes. Aqui, porventura, voltou os slides. Aqui nós temos esse outro artigo mostrando a ação da membrana da casca do ovo como um componente muito interessante na redução da osteoartrose e osteoartrite em seres humanos. Tá? Então, esses estudos também foram extrapolados para seres humanos, trazendo os benefícios. Tá? Então, ele reduz, de fato, esse processo inflamatório. E aqui um outro artigo, na dose aqui suplementada em torno de 13,5 miligramas por quilo CID, onde ele reduziu a dor, esse estudo feito em cães, reduziu a dor nas articulações, melhora duradoura na dor das articulações por 6 semanas,
houve uma melhora na qualidade de vida e com um profundo efeito condroprotetor, principalmente após 6 semanas de suplementação. Então, a membrana da casca do ovo, ela traz um resultado muito interessante nos pacientes. Então, o produto OvoPet, ele já tem esses trabalhos específicos comprovadas essas utilizações. Por que faz isso, gente? Limitando essas citocinas inflamatórias, fazendo o condrócito trabalhar para o lado do bem, para o lado do anabolismo da articulação. E, além disso, ele estimula o colágeno tipo 1 no osso, favorecendo e reduzindo a lise óssea. Ele limita uma ação do osteoclasto no osso e melhora a ação do osteoblasto, fazendo esse remodelamento ósseo. Aqui nós temos, então, esse trabalho aqui com o OvoPet, dos pacientes com displasia coxofemoral. Então, aqui a dose de 15 miligramas por quilo. Hoje houve uma significativa redução nos sintomas da dor nesses pacientes. Então, animais portadores de displasia coxofemoral, apenas a utilização do OvoPet reduziu de uma maneira significativa a dor nos pacientes. Aqui nós temos um outro artigo randomizado também, com a membrana da casca do ovo, específico para cães com osteoartrose e osteoartrite, onde ele trouxe o quê? Uma redução importante em diversas citocinas inflamatórias e melhorou a mobilidade desses pacientes. Tá? Então, reduziu dor e trouxe uma redução do processo inflamatório e melhorou a mobilidade dos pacientes com osteoartrose e osteoartrite. Trabalho específico em cães. Então, a suplementação aqui, no caso, por 12 semanas, reduziu de maneira significativa as citocinas inflamatórias, como a interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, TNF-alfa, que é o principal fator que fala para o condrócito e para o lado sombrio da força. A proteína reativa ultrassensível também, o PCR também reduziu nesse paciente. Teve uma melhora significativa na locomoção desses animais. Tá? Então, comprovando a ação do produto de uma maneira bem legal, de uma maneira bem significativa, nesses resultados de osteoartrose e osteoartrite nos pacientes. Aqui, esses benefícios para mulheres pós-menopausa, onde a membrana da casca do ovo também teve uma redução na dor articular e uma melhora no turnover dessa cartilagem. Então, ela melhorou o quê? O anabolismo da articulação em mulheres pós-menopausa. Aqui nós temos esse outro artigo mostrando uma incrível supressão do fator do TNF-alfa, tá? Que é o principal fator, o fator de necrose tumoral, envolvido no processo de inflamação articular. Ele está envolvido em uma série de condições inflamatórias. Então, ele aumenta, quando você limita esse TNF-alfa, é um dos fatores para você reduzir, por exemplo, dor no paciente, para você controlar melhor a inflamação. Então, ele é um componente que reduz o TNF-alfa. Então, essa principal ação dele é uma redução dessas citocinas inflamatórias, modulando o sistema imune. Então, não é só a articulação que vai se beneficiar, é o intestino, é o fígado, é a pele, é o cérebro do paciente, porque você está modulando o processo inflamatório crônico que está na base de toda doença crônico-degenerativa. Tá? Então, aqui nós temos um outro artigo da membrana da casca do ovo, sendo realmente um importante mecanismo de redução do processo inflamatório e melhorando a condição óssea do paciente. Aqui alguns estudos em equinos, aqui a dose de 10 gramas por dia, tá? Aqui foi feito em 20 animais atletas, onde trouxe uma melhora significativa na redução da dor, da inflamação e da claudicação nos equinos atletas. Aqui também um outro artigo mostrando uma melhora da claudicação nos testes de baixa velocidade, uma melhora da claudicação em teste de velocidade média e uma melhora da claudicação em testes de alta velocidade. Ou seja, reduziu a claudicação em equinos atletas, dose de 10 gramas por dia.
Aqui, de novo, aqui nós temos, então, o tratamento aqui do OvoPet, reduzindo a inflamação em cavalos de competição. Aqui está o artigo na íntegra para vocês lerem, tá? E aqui nós temos também esse trabalho interessante, onde essa membrana da casca do ovo diminuiu a endotoxemia. Tá? Olha que incrível isso. Então, você pode diminuir esses LPS, olha só, esses LPS são esses cadáveres de bactérias que translocam principalmente pelo intestino. Então, a gente sabe que equinos têm grandes problemas intestinais, então ele vai trazer esse benefício para a espécie equina, e também para cães, para gatos, porque esses LPS, essas bactérias que translocam pelo intestino, elas trazem uma citocina, um processo inflamatório sistêmico absurdo. Então, incrementa, por exemplo, aumenta o risco de doença renal, doença hepática, doença cardíaca, lesões cerebrais, alterações cutâneas. Então, quando você melhora e limita a ação desse LPS, reduzindo essa endotoxemia, você traz um resultado muito interessante. Eu não estou falando aqui de fator de necrose tumoral, não. Estou falando dessa ação do produto limitar o LPS. Como que funciona isso? Você tem a célula aqui, e essa célula você tem um receptor, que é o Toll-like receptor. O cadáver da bactéria vem e encaixa nesse receptor, e quando tem esse encaixe nesse Toll-like receptor, essa célula vai responder liberando citocinas inflamatórias. Então, quando você limita a ação desse LPS no receptor, você traz um resultado sistêmico muito grande. Inclusive na própria doença periodontal, aquelas bactérias translocanos são LPS, tá? Elas ativam esses mediadores inflamatórios. Então, ela vai reduzir também essa endotoxemia, não só no intestino, também com translocações na doença periodontal. É mais um mecanismo interessante de aliviar esse processo inflamatório sistêmico. Tá? E aqui tem agora alguns artigos interessantes mostrando que essa membrana da casca do ovo ela é rica em enzimas. E essas enzimas têm ações bactericidas, ou seja, faz uma proteção. Então, ele pode ser indicado para aves em reprodução, para psitacídeos, principalmente para ser incrementado na dieta desses pacientes. Você pode colocar em torno mais ou menos de 1% na alimentação dessas aves, e aí você vai reduzir, por exemplo, incidência de Escherichia coli, de bactérias salmonella, de bactérias patogênicas. Tá? Isso também traz resultados para cães, para gatos, tá? Que pode desenvolver a presença desses micro-organismos patogênicos no intestino. Então, ela tem essa ação bactericida específica para esse tipo de bactéria patogênica. Então, mais um benefício da utilização desse produto. Então, ela tem ação aqui anti-inflamatória e uma potente atividade microbiana, antimicrobiana. Tá? Então, ela limita a ação desse LPS, reduz interferon gama, então ela vai diminuir todo esse processo inflamatório. Então, ele vai reduzir essas colagenases, a estromelisina 1, vai diminuir as metaloproteinases de matriz que comem as estruturas da articulação. Então, é um produto que tem uma ação muito interessante, aqui com ampla aplicação dentro da medicina veterinária, como uma ação anti-inflamatória, uma ação anti-envelhecimento e uma ação também antibiótica, tá? Limitando bactérias patogênicas. É um produto muito interessante, o OvoPet, que eu estou apresentando aqui para vocês. Aqui nós temos esse artigo, que é dentro de um livro de nutracêuticos, que foi lançado em 2019, tá? Um livro específico de nutracêuticos, onde eles listam as principais substâncias nutracêuticas na aplicação na medicina veterinária. E nesse livro tem um capítulo só destinado à membrana da casca do ovo, tá? Todas as aplicações, todos os estudos que foram realizados em cães, em gatos e
também em equinos, tá? Mostrando uma ação muito interessante como alternativa, como fator de promoção de crescimento em animais de produção, ação anti-inflamatória, antioxidante e modulando principalmente o processo inflamatório e oxidativo. Então, vai trazer benefício para o intestino, trazer benefício para a pele, benefício para o fígado, benefício para o cérebro, benefício para a doença renal, porque você limita o processo inflamatório que está na base de grande parte dessas doenças crônico-degenerativas. E além desse bônus, dessas enzimas presentes no produto, ter uma ação interessante bactericida. Tá? Então, para a gente finalizar aqui a apresentação, tá? Nós temos aqui uma dose que vocês podem fazer como uma manutenção para um paciente, como uma prevenção para um paciente que tem uma tendência, piso liso, tá? Você pode fazer essa dose diária de 4 miligramas por quilo. E já no tratamento, tá? Caso o paciente já tenha uma artrose, uma osteoartrite, uma dose de 6 até 15 miligramas por quilo. Tá? Pode variar, até 15 miligramas por quilo é uma ótima dose, que os estudos mostram um resultado bem interessante. Com 12 miligramas até 15, não houve uma diferença estatística no resultado. Por isso que a dose de corte aí seria em torno de 12 miligramas. Tá? Então, o que a gente vai trazer de benefício com a utilização desse produto? Em primeiro lugar, melhora intestinal, modulação do processo do intestino, melhora hepática, tá? De endotoxemia hepática, vai trazer benefício para a doença renal, doença cardíaca, disfunção cognitiva, mas o foco principal do produto, melhora intestinal, doença inflamatória intestinal e principalmente a prevenção e o tratamento da osteoartrose e osteoartrite nos pacientes, tá? Então, isso vai trazer um resultado e uma aplicação clínica ímpar desse produto. Você pode fazer ele na forma para ser incluído diretamente na ração, na comida seca, no alimento úmido, pode manipular ele na forma de biscoito ou cápsulas, tá? Então, você tem essas ações. Aqui, principalmente com uma prevenção que você pode utilizar. Dermatopatia, ele é interessantíssimo. Por que ele é interessante para a pele? Porque ele tem cisteína. E a cisteína ela tem uma ação antioxidante, ela é precursora de queratina, então vai reduzir, por exemplo, queda de pelo nos pacientes. Ele tem uma alta concentração de prolina que promove uma cicatrização mais adequada e pelo fato dele modular a inflamação, ele vai trazer também benefícios na pele, benefícios hepáticos, renais, disfunção cognitiva, enfim, para toda a condição que você tem inflamação como base da doença. Mas as principais aplicações dele são, sem sombra de dúvida, para melhora intestinal, para melhora da barreira cutânea e para artrose e osteoartrite. Esses resultados são comprovados com inúmeros artigos mostrando os benefícios. Tá? Então, aqui você tem realmente essa ação da restauração da barreira, das ceramidas da pele, então melhora a hidratação cutânea e reduz também o processo inflamatório. Lembrar que na inflamação cutânea, você não consegue produzir as ceramidas, que são, na verdade, aquele cimento que fica entre as células, evitando a translocação de bactérias, ácaros, e também reduzindo uma perda de água dessa pele, tá? Então, ela faz, na verdade, uma membrana que vai melhorar a hidratação cutânea e vai reduzir essas translocações de bactérias, de bolores, de ácaros que podem reagir com o sistema imunológico. E se ocorrer essa translocação, por exemplo, num paciente atópico, pelo fato dele limitar e diminuir essas citocinas inflamatórias, ele traz um resultado interessante para os pacientes com atopia, com problemas de pele. Tá? Então, são benefícios extras que podem ser utilizados em relação a esse produto. Tá bom? Então, eu queria agradecer enormemente aqui a presença de todos. Quero convidar para quem não conhece para realizar os nossos cursos. Nós temos esse curso de alimentação, de dietoterapia e medicina nutracêutica, que está rolando agora aqui em 2020. Nós estamos indo para o 4º módulo do curso.
Quem tiver interesse, entre em contato comigo para poder acessar conteúdo incrível para aprender a fazer as dietas, entrar com as suplementações nutracêuticas, trabalhar no mercado de manipulação. Tá? Nós também mostramos diversos produtos presentes no mercado, né, das empresas que fazem parte do mercado veterinário. É um produto que realmente agrega bastante na clínica, tá? Um curso realmente fantástico, que é um divisor de águas para quem faz. Tá? Eu queria agradecer aqui enormemente, que estão os meus contatos no Instagram, no Facebook, no e-mail, tá? O curso aqui para quem tiver interesse em fazer o curso online, e aqui o meu contato no WhatsApp particular, se tiver algum interesse, alguma condição, pode entrar em contato comigo. Tá? Queria agradecer enormemente a Coopervet, parabenizar, né, a gente que trabalha com clínica e estimula, né, os alunos fazendo cursos nessa área. É mais um nutracêutico que vem aí para agregar e para potencializar os nossos resultados clínicos. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até agora. Muito obrigado. Vamos ver aqui as perguntas, vocês podem fazer, eu esqueci de comentar no início da minha apresentação, mas para quem acompanha já é tradicional, então eu vou abrir aqui pelo menos aqui uns 10 minutos para que vocês possam fazer algum tipo de pergunta, e aí eu vou respondendo essas perguntas aqui para vocês aqui no chat, tá? Ou estão tímidos hoje, né? Mas acho que ficou bem claro realmente a apresentação aqui, ficou o mecanismo de ação do produto, como ele age, né? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês aí que estiveram acompanhando, tá? essa palestra, e eu estou à disposição aqui, tá, gente? Pode ficar tranquilos aí, se quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Tá? Queria agradecer enormemente aqui a presença de todos vocês, a Coopervet, parabenizar novamente por trazer esse produto bem interessante para o mercado pet, que vai ajudar bastante, especialmente os pacientes com desbiose, alteração de permeabilidade intestinal, e também nos pacientes com osteoartrose e osteoartrite, que trazem resultados também interessantes para as dermatopatias. Ok? Muito obrigado a todos vocês, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado, meninos e meninas. Até mais, até a próxima. Estamos sempre juntos aí com diversos eventos que nós vamos realizando nessa área. Muito obrigado a todos.